Quando pensamos no apóstolo Paulo, vemos que ele era um homem muito humilde. Ele era flexível. Ele disse: para os judeus, me tornei como judeu, e para os debaixo de lei, me tornei como debaixo de lei. Mas havia limites na flexibilidade de Paulo. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes vamos falar de quando Paulo foi a Jerusalém. Ali os anciãos falaram para ele que milhares de judeus tinham se tornado cristãos e que eram muito apegados à lei. E esses anciãos estavam preocupados porque esses irmãos tinham ouvido falar que Paulo estava dizendo para os judeus não circuncidarem seus filhos. Então os anciãos deram uma sugestão para Paulo. Essa sugestão está registrada em Atos, capítulo 21. Por favor, abram sua Bíblia em Atos 21, 23 e 24. Olha a sugestão. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com você. Purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles, para que tenham a cabeça raspada. Assim todos saberão que não é verdade o que se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo à lei. Vimos que havia um boato de que Paulo estava dizendo aos judeus para não circuncidarem seus filhos. Com certeza, Paulo não estava falando isso. Afinal, ele tinha circuncidado Timóteo para não fazer os judeus tropeçar. Paulo sabia que não tinha nada de errado com a circuncisão em si. O errado era dizer que era preciso ser circuncidado para ser salvo. Mas alguns irmãos preferiram acreditar num boato em vez de confiar em Paulo, um servo fiel de Deus. Hoje também acontece isso. Alguns acreditam em tudo que leem nos jornais, sem questionar nada. Então a pergunta é: o que eles iam fazer sobre isso? A sugestão dos anciãos foi a seguinte: há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Eles queriam que Paulo levasse esses homens ao templo e pagasse as despesas deles. Paulo concordou. Isso exigiu humildade. Todos nós sabemos o que Paulo pensava sobre cumprir a lei, mas mesmo assim, ele estava disposto a ceder. Ele deixou seus sentimentos de lado e fez o máximo para que aqueles judeus que provavelmente eram novos na verdade não tropeçassem. E o voto? O que era esse voto? Muitos eruditos acham que era um voto de Nazireu. Se era isso mesmo, Paulo ficou numa saia justa. Isso porque os nazireus tinham de fazer uma oferta pelo pecado no fim do período de seu voto. Paulo nunca concordaria com isso. Seria um desrespeito pelo sacrifício de Cristo. Então Paulo e aqueles 4 homens teriam de ter muito cuidado para saber até onde ir ao cumprir o voto. E temos certeza de que eles nunca fariam algo que violasse sua consciência. Nós vimos aqui que Paulo fez o que pôde para os judeus não tropeçarem. Mas em outra ocasião, ele não fez o que os judeus queriam. Lemos sobre isso em Gálatas, capítulo 2. Abram sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. No entanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face, porque ele estava claramente errado. Pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas quando eles chegaram,
parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo-os da classe circuncisa. Os outros judeus também se juntaram a ele nesse fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Mas quando vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, eu disse a Cefas na frente de todos eles: se você, embora seja judeu, vive como as nações e não como os judeus, como pode obrigar as pessoas das nações a viver segundo as práticas judaicas? Então, olha só o que estava acontecendo. Antes de os homens da parte de Tiago chegarem em Antioquia, Pedro, Barnabé e outros irmãos judeus não viam problema em comer com os gentios. Mas foi só esses homens chegarem e Pedro passou a se separar dos gentios. E seguindo seu exemplo, outros irmãos judeus fizeram a mesma coisa. Nesse caso, quem eram os novos, na verdade? Talvez fossem os irmãos gentios. Já em Atos 21, é provável que os judeus fossem os mais novos, na verdade. E Paulo não queria que eles tropeçassem. Mas agora não tinha como Paulo se tornar todas as coisas para pessoas de todo tipo. Ele não podia agradar os judeus, quer dizer, os homens da parte de Tiago, e ainda assim agradar os gentios. Alguém acabaria tropeçando. Ou os homens da parte de Tiago, ou os gentios. Paulo teria de decidir. E ele decidiu seguir o conselho que está nesse mesmo livro de Gálatas. Você sabe qual é? Gálatas, capítulo 6. O que diz ali? Se um homem, sem perceber, der um passo em falso, o que Paulo disse sobre Pedro? Que ele não estava andando de acordo com a verdade das boas novas. Pedro estava dando um passo em falso. Continuando. Vocês que têm qualificações espirituais, no caso Paulo, tentem reajustar esse homem no espírito de brandura. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Vira e mexe, a gente faz uma crítica a Pedro, não é? Mas vamos pegar leve com ele desta vez. Vamos nos concentrar no que ele estava fazendo certo. Ele estava em Antioquia. O que sabemos sobre Antioquia? Foi ali que criaram um problema, insistindo no cumprimento da lei. E agora, quem estava causando problema em Antioquia? Eram os homens de Jerusalém, os homens da parte de Tiago. Pedro, Barnabé e outros estavam à vontade comendo com os gentios, até esses homens de Jerusalém chegarem e criarem problemas. Talvez passe pela sua cabeça, seria bom que eles ficassem em casa em vez de causar problema para a congregação. Bem, Pedro estava fazendo a coisa certa até esses homens chegarem. Ele sabia que os homens da parte de Tiago eram bem críticos. Pedro já tinha visto esse filme antes, no ano 36, logo depois da conversão de Cornélio. Veja um detalhe em Atos 11, 2 e 3. Isso talvez nos ajude a entender por que Pedro, de maneira impensada, tentou contornar a situação para não fazer os homens da parte de Tiago tropeçar. Atos 11, 2 e 3. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, no ano 33, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Bem, Pedro sabia que os judeus eram muito sensíveis nesse assunto de comer com os gentios. E ele acabou tendo medo do homem. O apóstolo Paulo fez muito bem ao repreendê-lo, porque, afinal de contas, ele teria de escolher: deixar os judeus tropeçar ou deixar os gentios tropeçar. Qual é a lição? Tem certas horas que não dá para agradar a todos. Tem certas horas que não dá para se tornar todas as coisas para pessoas de todo tipo. Os jovens precisam saber disso. Vocês têm que ficar do lado do que é certo e não se preocupar com o que vai acontecer. Nós temos de admitir que Jesus foi muito sábio ao escolher Paulo como apóstolo para as nações. Uma observação para os anciãos. Paulo era flexível.
Ele não insistia em suas ideias, mesmo quando tinha uma forte opinião. Ele não criava questões desnecessárias. Paulo tinha uma visão bem ampla das coisas. Ele deu um excelente exemplo de humildade. Paulo foi o homem certo para o trabalho que recebeu.